Bom dia, um bom sábado para todos nós. Vamos dar um bom dia para o nosso bom Deus, que está sempre conosco. Todas as manhãs nós somos lembrados de como a vida é preciosa. Então, devemos sempre valorizar a vida que o nosso bom Deus nos dá. Ao começar o dia, vamos pedir a Jesus que o seu amor esteja conosco, que ele nos ampare, que ele nos ilumine. Então vamos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Que a mensagem de hoje nos faça refletir sobre os nossos atos, os nossos pensamentos. Então vamos agradecer também aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores e guias espirituais, os mentores deste Evangelho, a todos encarnados e desencarnados que estão neste momento ouvindo e participando do Evangelho de hoje. Que Jesus nos dê sabedoria, hoje e sempre. Bom, meus amigos, vamos procurar uma posição agradável, seja deitado ou sentado. Cada um fica do jeito que achar melhor. Vamos relaxar o corpo físico, serenar a mente, inspirar e respirar 3 vezes, visualizando a imagem do Mestre Jesus, que já está conosco, e vamos conversar com ele. A mensagem de hoje de otimismo, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, diz o seguinte: é a de número 134. Diz que não se aceite atolado em falhas, como um mero pecador, destinado ao nada, à lama, à morte. É claro que você ainda não chegou à perfeição dos anjos, mas não pode se desprezar, pois que tem uma essência interior pura e linda, como um diamante. E isso é o que interessa. Você não é um pecador. Quem se acha um pecador, um mal, um fracasso, abre uma brecha por onde entra um pessimismo e um insucesso. Quem se vê puro e bem-sucedido atrai para si a alegria e a prosperidade, fazendo-se mais como pessoa, fazendo-se mais feliz. Deus vê o tanto que você é bom. Não se considerar um pecador é fugir do pecado. Que linda mensagem! Pois é, meus amigos, ainda somos espíritos imperfeitos. Falta um pouquinho, né, para chegarmos à perfeição dos anjos. Mas a gente chega lá. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item 6. Não acreditem em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acreditem em todos os espíritos. Tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo.
Essa passagem está em João, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. No item 7 deste capítulo, Kardec coloca o seu pensamento. Ele diz o seguinte: os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e falsos profetas, vêm dar-lhes o golpe mortal, contrariando o que muitos falam sobre o espiritismo. Por isso, não peçam ao espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz, assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material. O espiritismo vem revelar outras leis, até então desconhecidas, e que regem as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. As leis espíritas também são leis da natureza, do mesmo modo que as leis científicas. Ao explicar alguns fenômenos, até então incompreendidos, a ciência espírita destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso, impedindo que certas pessoas explorem esses fenômenos em benefícios próprios. Assim, aqueles que tentassem se passar por enviados de Deus não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, pois logo seriam desmascarados. Aliás, como já foi dito, os fenômenos por si só nada provam. A missão se prova pelos efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Eis aí um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que ao pesquisar a causa de certos fenômenos, levanta o véu que encobria muitos mistérios. Apenas aqueles que preferem viver no escuro, em vez de viver na luz, têm interesse em combater os ensinamentos espíritas. Mas a verdade é como o sol dissipa o mais denso dos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria bem mais perigosa, de falsos cristos e falsos profetas, e que não se encontra entre os homens, mas sim entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que após desencarnarem, se disfarçam sobre a máscara de nomes respeitáveis para fazer com que suas ideias absurdas e extravagantes sejam aceitas. Antes que as relações mediúnicas fossem reveladas, os espíritos enganadores atuavam de maneira menos ostensiva, manifestando-se pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. É considerável o número daqueles que, em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se fizeram passar por alguns dos antigos profetas, pelo próprio Jesus, por Maria, sua mãe, e até mesmo por Deus. O apóstolo João nos previne sobre eles quando diz: meus bem-amados, não acreditem em todos os espíritos, tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo nos fornece os meios para que possamos reconhecer as características que definem os bons espíritos. E essas características são sempre de ordem moral e nunca de ordem material. Na distinção entre os bons e os maus espíritos é que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore por seus frutos, pois uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Os espíritos são julgados pela qualidade de suas obras, assim como se julga uma árvore
pela qualidade de seus frutos. Que assim seja. Pois é, meus amigos, vamos refletir um pouquinho sobre este capítulo de hoje, o item 6. Meus amigos, quem são os espíritos, senão os homens que viveram aqui, no mesmo planeta em que estamos vivendo? Todos eles também passaram por provas e expiações, igualmente a nós. Hoje, eles se encontram desencarnados, estão no plano espiritual. Então, aqueles que eram bons e caridosos, eles continuam nos ajudando, juntamente com toda a espiritualidade maior. Contudo, aqueles espíritos que foram perversos, orgulhosos, hipócritas, eles sentem-se felizes em praticar o mal. Eles ainda continuam agindo da mesma forma, sendo que agora eles atingem um número maior de pessoas, pois eles estão libertos do corpo físico e podem agir através dos pensamentos, bastando apenas entrar em sintonia com aqueles que pensam da mesma maneira que eles. Meus amigos, não é porque desencarnamos que mudaremos nossa personalidade, nosso pensamento. Nós continuaremos na vida espiritual igualzinho quando encarnados. Mudaremos sim, mas precisaremos reconhecer nossos erros. E essa chance Deus nos dá, estejamos encarnados ou desencarnados. Então, quando João, em sua fala aqui na primeira epístola, ele nos alerta para não darmos créditos a todos que se dizem inspirados por Deus, é justamente porque muitos espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, eles usam o nome de Deus para conquistar seguidores, e assim eles continuarão praticando o mal. Esses espíritos, eles pertencem ao mundo, falam a linguagem do mundo, e por isso que o mundo os ouve. Então, João, lá na sua primeira epístola, ele conclui sua fala dizendo que aquele que fala em nome de Deus reconhece que Jesus Cristo encarnou entre nós para nos libertar dos homens. Nós precisamos, meus amigos, distinguir o espírito da verdade do espírito do erro, ou seja, dos falsos profetas. Deus nos deu a sabedoria para que a gente possa fazer isso. Precisamos usar a nossa fé, mas uma fé raciocinada. Vamos pedir a Deus, a Jesus, que Ele nos dê força para que a gente consiga raciocinar e saber que se aquela mensagem que chega até nós, se ela realmente veio dos espíritos iluminados, se aquela pessoa que está colocando algo lá no Instagram, Facebook, enfim, nas redes sociais, aquela pessoa é uma pessoa digna que a gente realmente pode seguir, ou só está apenas querendo seguidores. Nós precisamos seguir os ensinamentos do Pai. Jesus veio aqui para nos ensinar o amor, o perdão, e não para criar a discórdia, a desunião entre os homens. Que Jesus nos ajude, hoje e sempre. Amado Mestre Jesus, neste momento, nós te agradecemos pelo dia de hoje, este dia tão abençoado.
Agradecemos pela passagem do Evangelho, que a gente possa refletir sobre a mensagem de João. Te entregamos, Pai, em Tuas mãos a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser, os nossos pensamentos. Pedimos misericórdia por cada um de nós, principalmente por aqueles que estão passando por aflições, que se encontram doentes, nas prisões. Aqueles, Pai, que ainda não conhecem o Teu Filho Jesus. Abençoe o nosso dia, derrama sobre o nosso planeta a Tua luz e a Tua misericórdia. Que assim seja. A reflexão final de hoje, meus queridos, diz o seguinte: diante dos acontecimentos graves, não se desespere. Por mais difícil possa lhe parecer a situação, não perca a fé. Você não se encontra desamparado. Nos momentos de profunda aflição, pense em Jesus, e a sua luz virá lhe envolver e afastar os pensamentos sombrios, evitando assim que você caia no abismo do desânimo. A renovação é possível, sim. Acredite nisso. Mesmo nos períodos de intensa tempestades, confie, porque o sol da esperança jamais deixará de brilhar. Quando se sentir cansado, novamente pense em Jesus e sinta a força renascer em seu íntimo. Se a tristeza se aproxima, encontre amparo na oração, reencontrando assim a alegria e o bom ânimo. Não permita que o pessimismo enfraqueça sua coragem. Diante de qualquer desafio, lembre-se de Jesus. Divina luz que jamais se apagará. Eterno amor a aquecer seu coração. Jesus conhece suas dores e sempre irá lhe sustentar. Creia nisso e segue confiante, passo a passo. Jesus lhe acompanha hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.